Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vamos entregar esse nosso curso, esse nosso estudo nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar, estou mudando aqui, nós vamos falar sobre os textos seletos, alguns textos seletos do Pentateuco que a gente viu. Mas antes, vocês lembram da atividade que o Padre Marcos passou para nós? Ele passou a atividade que era o Êxodo 19, 20 e 24, isso? 19, 20 e 24. Eu já separei aqui porque o que eu pensei? Como a atividade faz parte também do que a gente vai falar hoje, textos seletos, então já começar a falar sobre a atividade. Pode ser? Então daí a gente já coloca a atividade dentro do nosso tema. Vamos lá. É interessante, hoje a gente leu um texto em casa sobre a aliança dos sinais. Vocês lembram disso? A gente leu 3 capítulos que falam da aliança no Sinai. É bonito, a gente, só para relembrar o que a gente já viu, alguma coisa caiu. Só para a gente relembrar, é a questão do povo ter esse carinho, essa intimidade com o povo e fazer aliança. Esses livros do Êxodo 29 ao 24, do 19 ao 24, que nós lemos 3, mas se lemos todos a gente percebe. A gente vê, esse é um momento crucial, onde Deus diz: vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essa aliança não é um mero contrato legal, uma formalidade legal, não é um contrato. Mas é um pacto de amor, de fidelidade que Deus faz com a humanidade, com o seu povo. Aqui com o seu povo, o povo judeu, o povo descendente de Abraão. Em Cristo depois ele abre para toda a humanidade. Ele nos convida a essa resposta de obediência e de gratidão a Deus. A aliança do Sinai é central no Pentateuco. A gente percebeu que tudo no Pentateuco vai gerar depois nessa aliança. É central. Lembra que o Padre Marcos falava que ia crescendo o centro, mais pelo meio, e daí depois ia comentando os livros. E essa aliança no Sinai é central no Pentateuco, mas não só. A gente sabe, em toda a nossa fé, a gente tem ali, vocês viram, os 10 mandamentos no capítulo 20. Para nós católicos também os 10 mandamentos são os 10 mandamentos. Estão lá. A gente faz um resumo, difere um pouco, mas ali está escrito todo. É o mesmo mandamento, a gente só resumiu para caber em frases, mas é o mesmo mandamento. Então é central. Essa aliança com o povo de Israel, torna o povo de Israel um povo eleito, é separado para Deus. Então tem todos os povos e o povo de Israel se torna separado. E como que Deus divide, pega um povo escolhido para Ele, que depois com Cristo a gente sabe que Cristo abre para todos. Mas aqui, a gente está no Antigo Testamento no começo, Deus separa o povo de Israel como povo para Ele. Se depois, se vocês quiserem, lá no Catecismo, vocês conhecem o Catecismo, o livro amarelo? Quem não tem o livro amarelo tem na internet também, é bom ter, mas quem não tem, tem na internet todo o catecismo. Em todas as línguas, quase todas as línguas que existem tem o catecismo. Em português também tem lá. Lá no catecismo, no parágrafo 62, ele fala assim, que define como a aliança com Moisés é
é fundamental na preparação do povo para acolher a salvação que se manifesta plenamente em Cristo. E no nosso catecismo vai dizer isso, que é fundamental conhecer a aliança para que a gente entenda essa manifestação completa, plena em Cristo. Essa aliança não se baseia nos nossos méritos, os méritos humanos. Imagine, se fosse méritos humanos, seria muito frágil a aliança com Deus. Mas essa aliança é baseada, isso é importante a gente lembrar sempre, é baseada na livre iniciativa de Deus. Deus quis fazer aliança, Deus quer fazer, Deus vê o sofrimento do povo e quer fazer. Por isso que nós percebemos isso. Então, é livre iniciativa de Deus, lembrem disso, livre iniciativa de Deus, que escolhe amar e se relacionar com a humanidade. É Deus que escolhe, inicia o processo. E nós poderíamos pedir, mas o processo só inicia quando Deus quer. Quando Deus faz aliança com Moisés, com Abraão primeiro da descendência, depois com Moisés na sarça ardente, é Deus que toma a livre iniciativa. Então é interessante ali, vamos só falar, lá no Êxodo 19, a gente percebe essa preparação para o encontro com Deus no Sinai. Daí depois a gente vê a teofania. Vocês lembram o que é teofania? Teofania é a manifestação de Deus. Teofania é Deus que se manifesta. Hierofania é quando o sagrado se manifesta. Só para a gente saber um termo. Mas aqui é teofania. É Deus se manifesta. Deus, fania é manifestação. Teofania. Quando que Deus se manifesta? Na sarça ardente. Ele conversa com Moisés. Então é a teofania. Essa manifestação da presença divina em meio de trovões e relâmpagos. A gente lê o texto, a gente lembra. Depois no capítulo 20, a gente vê o decálogo. O que é o decálogo? São os 10 mandamentos. É o nome dos 10 mandamentos, é decálogo. Os mandamentos são divididos em 2 tábuas. Os 4 primeiros, na primeira tábua, se referem ao amor de Deus. Acho que vocês perceberam isso lendo. Na primeira tábua, os 4 se referem ao amor de Deus. E os 6 últimos mandamentos ao amor ao próximo. Fala bem isso. Depois Jesus vai resumir, né? A gente conhece. Mas se vocês perceberem, na primeira tábua está o do amor de Deus e na segunda os 6 que dizem amor ao próximo. Depois, no capítulo 24, é a ratificação da aliança com o sangue do sacrifício. Então, é o sacrifício que vai selar a aliança com Deus. A gente viu isso no capítulo 24 que o padre pediu para a gente ler. É o sacrifício, é o sangue. Depois a gente sabe o sangue de Cristo vai ser derramado por nós e vai selar uma aliança eterna conosco. Mas aqui é feito no capítulo 24, é feita uma aliança com o sangue. É o sangue que a aliança já existia, mas o sangue que a palavra é ratificar, né? Mas é que torna, sim, eu não sei explicar de outra maneira, mas ratifica, ela torna plena a aliança. Ela acontece de verdade, não há dúvidas. E é importante a gente lembrar, a gente viu a história de Israel já, mas nesse momento do Sinai, o povo acabava de sair da escravidão do Egito. É uma experiência traumática para o povo. Não sabe, eles estavam escravos. E essa experiência molda também a identidade. Também as leis, os costumes e as leis dos povos vizinhos influenciavam a forma como a aliança foi compreendida e vivida. Então, tudo que estava em volta deles, que eles vinham em volta dos povos vizinhos, e também essa aliança, essa saída do Egito, da escravidão, influencia como eles vão interpretar a lei e como a lei é compreendida. Se vocês pegarem lá no Êxodo 19, 5, 6, ele fala assim:
Vocês podem abrir lá se vocês quiserem, só para a gente recordar. Vocês já leram essa, mas 19, 5, 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. É o que eu falava, a gente leu ali. Então é uma atitude de Deus. Nesses versículos, Deus revela o propósito da aliança. Israel será sua propriedade peculiar, um povo escolhido e amado de forma especial. Mas essa eleição não é um privilégio egoísta. Deus os chama a serem reino sacerdotal e nação santa, ou seja, a serem mediadores entre as outras nações, a serem um exemplo de santidade e justiça. A gente vê lá na Lumen Gentium. Sabe de onde é a Lumen Gentium? Lembram desse nome? Lumen Gentium é do Concílio Vaticano II. E o concílio vai trazer também essa ideia do sacerdócio comum dos fiéis, que nós todos participamos dessa missão de Cristo, como sacerdotes, profetas e reis. A Lumen Gentium, que é esse documento que o concílio fala sobre a igreja, vai retomar isso. E aí nós temos, a Lumen Gentium é a constituição da igreja. É dogmático, é verdade para nós. E ela retoma isso, que nós como cristãos, todos os cristãos, nós somos profetas, sacerdotes e reis. Não é uma missão comum, é isso que vai nos salvar no fim dos tempos, não é? Nada além disso. É bonito também, não sei como está na Bíblia de vocês, mas esse propriedade particular, esse termo que se usa, se a gente pegar no hebraico, é segular, denota um relacionamento íntimo, uma exclusividade entre Deus e Israel. É íntimo exclusivo. Deus e Israel têm algo singular, peculiar mesmo. Essa escolha implica uma grande responsabilidade. É tão íntimo a ponto disso que é muito singular e tem muita responsabilidade do povo, o povo de Israel e nós mesmos. Depois, se vocês pegarem, vocês leram, só para lembrar, Êxodo 21, 2, vai falar assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão. Deus se apresenta como libertador, aquele que tirou Israel da escravidão. Essa ação redentora é o fundamento da aliança e o motivo da obediência aos mandamentos. Se nós obedecemos, é porque Deus se importa conosco. Não é por nada. É porque Deus se importa tanto que tirou da escravidão. Para nós, se importa tanto que mandou seu filho, que morreu e ressuscitou. Nós não obedecemos Deus só porque tem que obedecer. É porque Deus nos ama. Se Ele nos ama tanto a ponto disso, nós retribuímos com obediência, com seguimento da palavra, com vontade de seguir a Deus, vontade de seguir. Assim nós respondemos. Esse é Jesus Cristo quer de nós. A lei não é um conjunto de regras arbitrárias, mas uma resposta à graça de Deus, uma expressão de gratidão e amor. Essa relação que nós temos que ter com Deus. O prólogo do Decálogo, lembra que é prólogo? É o que vem antes, é aquela introdução. Alguns livros têm prólogo e o Decálogo, que a gente leu em casa, tem ali a introdução dele. O prólogo desse Decálogo enfatiza essa iniciativa de Deus para a aliança. Deus não impõe a lei de forma autoritária, mas oferece como um caminho de vida para um povo que Ele já libertou. Então, como falava, a lei não é uma imposição de Deus, Deus nos obriga, mas é um caminho que nós podemos seguir para viver no caminho da libertação, como gratidão a Deus, mas é um caminho para chegar à vida
para termos vida, vida em abundância, é o caminho da lei, a lei de Moisés. Jesus fala, não vim tirar a lei, mas que ela cumprir plenamente. Então esse caminho, esse segmento é o caminho para a lei. Os 10 mandamentos, a gente conhece os 5 livros como a lei. Lembra? Os 5 primeiros livros, o Pentateuco, a lei. Mas os 10 mandamentos são o coração dessa lei. São a expressão do que Deus quer do seu povo, esse caminho que Ele quer. E essa é bom, lembra? A gente ia fazer uma análise do texto, é isso que nós estamos fazendo. A estrutura, como o decálogo é organizado. Lembra que eu falei? Os 4 primeiros para Deus e os 6 últimos para o próximo. Reflete a ordem da criação. O sábado, por exemplo, recorda o descanso de Deus. Descanso de Deus no 7º dia. Os mandamentos não são apenas proibições, mas também afirmações de valores fundamentais para a vida na sociedade. Então, o que é importante? É importante descansar. Guardar domingos e dias santos para nós. Nós guardamos para ir à igreja, mas também para descansar. Porque descansar faz parte da obra da criação. Ninguém consegue viver se não descansa. Não tem um tempo de descanso, um tempo para si. Faz parte. Então não é só obrigações, mas também recomendações de como ter vida. Deus quer vida. Se vocês pegarem lá, vimos lá, a gente falava do sangue. Lá no Êxodo 24:8. 24:8. É um texto que a gente leu. Moisés tomou aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco sobre todas estas palavras. Que palavras? A lei, né? O decálogo. O sangue do sacrifício sela a aliança, simboliza a vida que é entregue e o compromisso que é assumido. Esse rito antecipa o sacrifício de Cristo na cruz, onde o sangue da nova aliança é derramado para a salvação de toda a humanidade. A gente vê isso depois lá na carta aos Hebreus. Sem derramamento de sangue não há remissão. Se vocês pegarem, vocês veem Hebreus, anota, é bonito. Hebreus 9:22. Hebreus 9:22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Como teve lá no Êxodo 24, o sangue que selou a aliança, para nós é a carta dos Hebreus do sacerdote. O sangue é símbolo de purificação, mas também é símbolo de vida. Quando Moisés asperge sobre o povo o sangue, Moisés sela o pacto. Então tinha um pacto e ele é selado como que assinado aqui, quando Moisés assina. Então, se são aspergidos por esse sangue, que representa vida, compromisso, renovação, purificação, eles participam da aliança. É assim que vão participar para nós, se somos banhados no sangue de Cristo, pela ressurreição. Então a lei não pode ser um fardo para nós, essa lei, mas tem que ser um presente, um caminho para a verdadeira liberdade. Que a lei seja um caminho para a liberdade. Jesus, na sua vida, seus ensinamentos, revela o pleno sentido da lei. A gente sabe o amor. Que possamos, assim, vendo essa aliança nos Montes Sinai, renovar nosso compromisso de fidelidade a Deus e o compromisso buscando viver em santidade e justiça. Deus nos chama a amar Deus e os próximos, a gente sabe, lá Mateus 2, 37 e 40. A nós e aos próximos. Vamos então, essa aliança, esse amor que Jesus veio, Jesus quis estar conosco, quis nos amar, que ela entre no nosso coração, essa lei, seja plena.
Vamos lá. Então, do êxodo, do exercício de casa era isso, tá bom? Foi bastante tempo, acho que eu preparei muito tempo para bastante, mas tudo bem. Já fizemos. A proposta de hoje era pegar um texto e pegando os versículos, estudando os versículos. A gente vai fazer assim, durante o curso, isso, tá? Então, agora, a gente vai fazer sobre as origens. Vamos pensar e meditar um pouco sobre o começo da Bíblia. E aí vamos fazer assim. Agora eu passei direto e eu li o texto. Eu vou falar um pouco, daí a gente vai pegar um texto. E aí a gente trouxe a Bíblia. A gente acha na Bíblia, se alguém não tiver a Bíblia, tem a minha aqui, eu tenho anotado os textos. Vou avisar. A gente trouxe a Bíblia. Então a gente vai pegar e vai lendo. Eu te separei pedacinhos do texto. Claro que com o tempo a gente vai vendo, vamos meditando. Mas a gente ir pegando alguns aspectos que a gente às vezes passa direto. Alguma questão, uma análise mais exegética um pouco. Então é no começo. E no começo da Bíblia, a gente não encontra somente os relatos sobre a origem do mundo e do ser humano, mas também algumas verdades sobre a natureza de Deus, como é Deus, o que é Deus, o propósito da criação, por que Deus nos criou e as consequências do pecado. Gênesis, esse comecinho do 1 a 11, não é um livro de história no sentido moderno, mas uma narrativa de teológica, que nos revela a sabedoria divina, nos convida a contemplar os mistérios da nossa existência. O Papa Bento XVI falou uma vez: a Bíblia não pretende ser um manual de ciências naturais. Ela procura antes compreender a verdade profunda sobre o homem, sobre o mundo e sobre Deus. Então, na Bíblia, a gente não vai achar. Tem muitos fatos históricos, mas nunca foi objetivo escrever a história como a gente entende hoje. Nesse ano aconteceu isso. A Bíblia procura entender o homem, procura entender o mundo, procura entender Deus. Essa relação que nós falávamos de intimidade que Deus tem com Israel, essa relação que a Bíblia quer trazer para nós. O Papa Bento falou uma vez. Então nós vemos esse Deus criador de todas as coisas no começo. Vemos que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus e que o pecado rompeu a harmonia original da criação. Então, alguns textos assim chaves para recordarmos. Lá em Gênesis 2. Bem no comecinho. São os 6 dias da criação no começo. Gênesis 1, no começo, Gênesis 1, até 2, 4. Até o começo do versículo 4 é a criação. Eu coloquei ali a criação. Deus cria do nada. Nada existia e Deus cria. Mas uma coisa que a gente viu agora, na última semana, quem participou da Vigília Pascal, ouviu na primeira leitura e reafirma que fica tanto na nossa memória. Deus fez e viu que era bom. E repete várias vezes. Deus fez e viu que era bom. Deus disse e disse Deus. A criação do ser humano no jardim. Eu já falo sobre isso, eu me antecipei, senão eu vou me repetir. Sobre Deus dizer que é bom. A gente já chegamos. É que tem alguns pontos chaves, que é o que a gente tem ali. Daí o homem, o Éden, a criação do ser humano no jardim do Éden, a queda do pecado e a expulsão do paraíso. Depois, a queda está junto ali no Éden. Gênesis 9
do 1 ao 17. Essa aliança com Noé, após o dilúvio, a história da Torre de Babel. Então, só para a gente lembrar, os relatos da criação no Gênesis se inserem em um contexto cultural, numa cultura em que existiam outras narrativas de criação sobre a origem do mundo. Então você entra num contexto que existiam várias histórias que contavam como o mundo foi criado. E aí surge o relato que nós temos na Bíblia. Seria importante, mas eu não vou ter tempo. Então comparar esse relato que a gente tem da Bíblia com os outros que existiam na época. Se um dia quiserem, procurem. Existem outros do mesmo período que falavam sobre a criação. Nós temos o nosso da Bíblia. Então vamos lá, vamos para o texto direto. Gênesis 1:1. Bem no comecinho, Gênesis 1:1. O que vai falar lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. É assim, então Deus cria no princípio. É solene, a gente vê o tom solene que existe na palavra. E a Bíblia nos revela o Deus Criador de todas as coisas. É o termo hebraico Bereshit. Bereshit. Não sou muito bom em hebraico. Talvez o Padre Marcos vê qualquer coisa ele corrija a minha pronúncia. Mas é esse Bereshit que nós traduzimos como no princípio. E esse indica um início absoluto, um ato criador de Deus, que precede o tempo e o espaço. Lembra? Deus criou do nada. Ao contrário do que se falava na Babilônia, eles falavam sobre como se criava o mundo. Eles falam que no princípio, isso na Babilônia, no princípio existia um caos primordial, ou uma luta entre os deuses, é o que falavam na Babilônia. O Gênesis, ao contrário, fala: no princípio Deus criou o mundo. Representa um Deus que cria com ordem e propósito. Para nós, já tem ordem. Deus cria já ordenado o mundo. Não é essa confusão de uma briga, de um monte de Deus brigando, daí o que sobrou é nós. Não, Deus pensa no princípio. Eu até coloquei ali em latim nos slides, creatio ex nihilo. Ou seja, cria do nada. Não existia nada e Deus cria. E outra coisa que a gente viu agora há pouco, vem depois do que a gente está vendo agora, mas vimos agora há pouco, Deus é livre e cria livremente a nós. Ele cria porque quer. É importante essa liberdade de Deus. Não é uma consequência de uma briga entre Deus e a gente. Deus quis, Deus nos amou e Deus quis nos criar. Ele foi livre e nos criou do nada. E uma curiosidade, essa criação que se usa aqui na Bíblia é o bará no hebraico. Lembra? Hoje é para estudar o texto, por isso que tem bastante palavra diferente. Bará no hebraico é esse termo de criar. E é um criar que é só Deus. É usado exclusivamente para a ação de Deus. Bará se Deus cria, é bará. É a exclusividade de Deus. E aí a gente percebe a soberania de Deus sobre a criação. Porque tem um verbo só para essa criação de Deus. Para nós fica o mesmo, mas no hebraico, na Bíblia, como foi escrita, é um verbo exclusivo para essa criação. Deus é soberano sobre tudo. E aí de volta. Vocês têm lá Gênesis 1:3. O que no 3 vai dizer? O que tem no 3? Faça-se a luz e houve a luz. Então Deus mandou e fez a luz. Isso. Essa palavra de Deus é a palavra que cria. Deus fala e se faz. Com um simples faça-se, Deus traz a existência da luz, a primeira criatura. A primeira coisa que existe é a luz. É importante observar que a luz é criada antes do sol.
da lua e das estrelas. Vocês veem lá, vocês têm ali, a gente já leu esse texto, mas vamos analisando. Antes do sol, da lua, das estrelas, vem a luz. Sol, lua, estrelas, a gente vai ver no quarto dia, né? Que é criado. E aí a gente pode perceber que a luz original é mais do que a realidade física. Fisicamente, para nós, a gente tem a luz do sol e das estrelas. A lua nem tem luz, né? Como nós sabíamos. Não tinha luz. A lua reflete a luz do sol, a gente sabe disso hoje. Mas isso vem depois. A luz em si que Deus cria, que Deus manda fazer, vem antes. Ela é mais fundamental do que a própria luz da física mesmo, né? Que é a luz. Essa luz simboliza a vida. A verdade, a beleza que emana de Deus. É como que Deus fosse para nós, como o sol é para nós, essa luz. Deus é essa que emana de luz, essa verdade, essa imanência, assim, vem de Deus nessa luz, a vida, vem da luz que Ele cria ali no versículo 3. Se a gente lembrar, aí saímos do Pentateuco, mas do Salmo 27, vocês devem lembrar, canta, o Senhor é minha luz e salvação. Não é bonito? Se a gente entende que essa luz não é a luz que vem do sol, a luz é a vida, Deus vida, faça-se a luz. Então o Salmo canta essa vida de Deus, esse amor, essa verdade, essa beleza que vem de Deus. O Salmo é mais do que a luz que a gente conhece, a luz física. Então vamos lá, seguindo. Ainda nesse. Essa repetição da frase, e disse Deus, ao longo do relato da criação, enfatiza esse poder de Deus, o poder da palavra de Deus. E ele mostra que Deus cria com sua palavra, mostrando que a verdade é eficaz e realiza o que Ele deseja. O que Deus fala, o que Deus quer, acontece. Depois a gente vê em João, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. São João, no prólogo, a gente podia fazer um curso do ano todo só sobre o prólogo. Vocês lembram o prólogo, aqueles 16 versículos iniciais do Evangelho de João? Não podia fazer o ano inteiro falando sobre o prólogo. Tudo. É muito bonito, muito denso. Mas aqui então faz referência lá ao prólogo. Também. No princípio da palavra. Essa criação é desejo de Deus. Se Deus quer, acontece. Depois Deus quis, a palavra se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus. Depois, a mesma vontade, a mesma palavra que cria tudo, quis refazer a criação. A gente ouviu agora na Semana Santa esse refazer, a nova criação que vem com Cristo, com a ressurreição. Então tá aí, ó, vocês pegam a palavra de Deus que cria tudo, é a mesma palavra de Deus que na livre vontade quis fazer Jesus vir à terra, e essa palavra que fez a gente ser salvo na nova criação, é a mesma palavra. Vamos lá, gente, vamos seguindo, senão a gente não sai do começo do Gênesis hoje, e o tempo corre. Em Gênesis 2:7, o que tem lá no Gênesis 2:7? 2:7 vai falar: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A gente vem lá no 2:7. A criação do ser humano é apresentada como um ato especial de Deus. Ele forma o homem do pó da terra. Se a gente quiser continuar no hebraico, aramaico em hebraico, Adamá.
mostra a nossa ligação com a matéria. A gente é ligado com a terra, a gente não sai do nada, como diz a expressão do oco da taquara. A gente sai da terra, a gente faz parte desse mundo. Às vezes a gente quer sair longe do mundo, mas Deus quis fazer a gente aqui, fazer na terra. Depois mandou seu Filho aqui na terra, da onde nós viemos, do pó da terra. Mas além de só terra, uma coisa que eu falei agora há pouco na homilia, quem estava aí participando da celebração, é o ruá, é o sopro divino, é o sopro de vida que acontece. Sai das narinas de Deus, o fôlego de vida, sopra na narina. O sopro de vida. Então, esse sopro é o que dá a alma, é o Espírito Santo. É o princípio vital que nos torna seres espirituais. Por causa desse sopro de Deus, que Deus quis, se lembra? É livre. Deus quis nos dar alma. Isso nos dá alma, nos dá poder de se aproximar de Deus. Éramos como todos os animais, vindo da terra, vindo daqui, do que é do mundo. Mas Deus quis dar algo a mais a nós, que é esse sopro de vida, essa proximidade, esse sopro de espírito. É o ruá, no hebraico, que é esse sopro de vida. Esse sopro de vida. É muito bonito. Então, depois vocês podem ver, quando a gente vai ver lá no Catecismo, parágrafo 352, Catecismo 352, ele fala dessa alma humana que é diretamente criada por Deus e imortal. 352 no Catecismo. É criada diretamente por Deus e é imortal. A alma não acaba. O corpo aqui acaba, aqui é do mundo, veio no mundo, mas a alma não acaba. Apesar de ser uma unidade, a alma e o corpo, quando o tempo terreno passa, a nossa alma continua para a vida eterna. A gente ganhou agora, há pouco, na cruz por Cristo. Revivemos esse presente. Aí, gente, eu citei aqui, talvez não evidenciei, mas é interessante. O pó da terra é o Adamá. Lembra? Adamá, no hebraico. Se ficar em hebraico só homem, vai ser o quê? Adão. Adão em hebraico. Então a gente percebe que Adão já remonta a essa terra que o homem vem. É o Adão, é a terra. Isso a gente lembra, se a gente associar um pouco antes que a gente via. Nós somos da terra, mas também somos imagem e semelhança de Deus. Porque o Adão, nós traduzimos assim, Adão é imagem e semelhança de Deus. Então esse Adão, Adamá, é importante assim. Aí vocês podem ir lá, Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. O que tem lá no Gênesis 3:15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso vem após a queda do pecado, gente. Deus pronuncia uma promessa de salvação. Esse versículo também a gente conhece como proto-evangelho. É o primeiro anúncio do Messias. É o primeiro anúncio do Messias, que vencerá o mal e restaurará a harmonia da criação. Então, se vocês querem saber onde primeiramente aparece a profecia que Jesus viria nos salvar, é aqui. Gênesis 3:15. Lembra, eu falei outro dia que cada vez que o Antigo Testamento vai passando, cada vez mais se aproxima e mais se fala de Jesus e mais a gente percebe a iminência da salvação.
na ressurreição, lembram disso? Então é aqui que começa. Gênesis 3,15 é onde começa tudo isso. Daqui até o final do Antigo Testamento a gente vai falar de Jesus também. Jesus já estava no verbo do Pai antes, mas aqui é o Messias. Esse Jesus que vem à Terra, que nós celebrávamos na Semana Santa. Então, é a primeira anunciação do Messias, que vem ensinar o mal, restaurar a harmonia da criação. A gente na tradição católica, desde os padres da igreja são os padres do primeiro século, lá até o século VIII, do segundo século até o VIII, a gente chama os padres da igreja. São aqueles que escreveram assuntos, Dom Vital inclusive é doutor nos padres da igreja. São textos muito bonitos. Então, desde os padres da igreja, a gente vê nessa passagem uma prefiguração de Cristo e de Maria, Nossa Senhora, ela nova Eva, que esmagará a cabeça da serpente. Daí a gente pode se lembrar de São Paulo, lá quando ele fala aos Gálatas 4:4. Quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Se remonta a essa passagem. Ele faz essa ligação, porque agora Maria é a nova Eva, ela traz a nova criação, o novo mundo. Faz uma ligação aqui, gente. Lá do começo, quase no fim da Bíblia, já do primeiro livro até o fim, quase. Então essa ligação, Maria nova Eva. A serpente representa o mal e a tentação, a gente sabe disso. A semente da mulher, que fala nesse texto, é referência ao Messias, a referência messiânica. Semente é aquilo que vai nascer na mulher, que aponta uma vitória final de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. É interessante a gente pegar aqui, já no comecinho da Bíblia, no terceiro capítulo, a gente já fala de Jesus, diretamente a profecia do Messias. Depois vamos seguindo, Gênesis 9, vamos pular alguns livros, 9:13. A gente está vendo os 11 primeiros capítulos. Lembra do arco? Aí é o arco que Deus coloca na nuvem, como sinal de aliança entre Deus e a terra. É interessante perceber, gente, também é bonito para nós que somos salvos por uma aliança muito maior, perceber quantas alianças Deus faz com esse povo. Quantas? Eu não sei nem falar o número, podemos pesquisar, mas quantas alianças Deus faz? Deus faz, refaz. E para nós, cristãos, hoje, temos uma única aliança, que é Cristo. Morreu por nós, uma aliança eterna. E todo dia, a toda hora, um padre reza a missa no mundo todo, renovando essa aliança. Não precisa mais Deus intervir, porque Cristo veio e nos deu a oportunidade de celebrar essa aliança sempre, renovar em toda a missa. É bonito de perceber também isso na história ali, que Deus fez várias alianças, para nós é uma que basta. É o sangue de Deus que foi derramado por nós. Então tá, vamos voltar aqui. Às vezes eu saio do script, daí já tem muito e ainda sai do script. Mas tá. Ali o arco, porém, na nuvem, esse arco da aliança. Após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança com Noé e com toda a criação. Promete nunca mais destruir a terra com água. O arco-íris é sinal visível dessa aliança, um símbolo de esperança e renovação. Diferente dos votos humanos, que são frágeis e imutáveis, a aliança de Deus é eterna e fiel. Como nos lembra, de volta o Salmo 89, não violarei a minha aliança, nem mudarei o que saiu dos meus lábios. Isso é Deus. Salmo 89. Deus faz aliança eterna para sempre. Esse arco-íris é sinal de paz e reconciliação. Ele nos lembra que Deus é fiel às suas promessas que faz. Deus não muda as promessas. Vamos adiante. Gênesis 11:7. A gente está ali já vendo no slide 11, a gente está lá na Torre de Babel.
ou 9. É sempre esse dualismo, é a soberba humana, o homem que quer ser maior, e Deus querendo prover, Deus quer prover. Então, em Gênesis 11:7, é Deus falando: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Porque o povo queria fazer tudo e ser como Deus. O padre Marcos falava. A história da Torre de Babel nos revela as consequências da soberba. Então, ao tentar construir uma torre que chegasse ao céu, os homens buscavam se igualar a Deus e se tornar autossuficiente. Quantas vezes a gente quer agir sozinho, a gente esquece Deus no nosso caminho, gente. É como na Torre de Babel. Daí Deus dispersa os homens, os confunde e vai por toda a terra, manda todo mundo. Cada um vai falar uma língua e confunde todo mundo. Isso a gente lembra que a verdadeira unidade não está numa harmonia única, não está numa uniformidade, uma única língua, um único povo, não está isso. Está nessa harmonia que está embaixo da providência divina. A real unidade que nós vamos ter estamos embaixo da providência divina. E assim vai ser. Todos os povos são unidos porque todos estão sob Deus. Deus está acima de nós, providenciando o que nós precisamos, o que nós queremos. Nós precisamos. Aqui eu lembro, coloquei aqui para não esquecer, Santo Agostinho. E Santo Agostinho fala: tu nos fizestes para ti, e o nosso coração não encontra descanso enquanto não repousar em ti. Que bonito, gente. E quando a gente entende esse processo, que são as origens, já aqui encerrando já sobre a criação, as origens. Que bonito para nós é isso, gente. Se a gente chegar assim e falar: tu nos fizestes para ti, Senhor, o nosso coração só vai descansar enquanto eu repousar em ti. Quando eu repousar em ti, enquanto não estiver contigo, Senhor, eu não terei descanso. Sempre estarei inquieto. Só quando a gente entender que somos feitos por Deus e somos para Deus, o nosso coração tem repouso em Deus, é que nós vamos ter repouso. Então é isso, gente. Dos patriarcas era isso. Vamos seguir um pouco para frente. Só vou conseguir falar do Gênesis. Eu achei que tinha preparado outra coisa, gente. Eu falei para a Ana estava hoje. Nossa, acho que preparei pouco, vou fazer mais. E preparei mais. Mas acho que tinha preparado muito. Mas tudo bem. Depois a gente vai conversando com os... O possível a gente vai retomando. Semana que vem a gente começa um novo tema. Acho que é bonito para a gente falar. Vamos falar sobre os patriarcas. Falar um pouco sobre os patriarcas. Vamos lá. Eu vou falando um pouco de cada um para a gente não se delongar tanto e para a gente ter uma noção assim, de todo o Antigo Testamento. A gente tem uns 15 minutinhos ainda, então dá tempo de a gente passar uma visão geral. Falamos mais sobre a origem, mas vamos falar agora mais assim, tá bom? Também para não se estender tanto, porque às vezes a gente se estende demais. Deixa eu ver aqui. A gente se estende, mas não vamos. Vamos falar mais 10 minutinhos então. 10 minutinhos que é quando a gente começou a terminar. Então, os patriarcas. Vamos lá em Gênesis 12, 1, 3. 12, 1, 3. Que é esse chamado de Abraão, que a gente já conhece. O chamado de Abraão marca essa ruptura com o seu passado e o início de uma nova jornada. E Abraão assume e aceita esse chamado e vai para o desconhecido.
Então ele confia em Deus. Sai de ti. Está ali escrito o verbo ali. Sai de ti. Lek lechá. Hoje eu estou bem hebraico, né? Bastante hebraico. Mas é porque a gente está estudando o texto. Então, não entendo muito hebraico, mas peguei no livro e estou usando. É esse. Então é sair de ti. Não sai, vai, mas sai de você mesmo. É o verbo que Deus usa aqui na leitura. É um imperativo. Deus comanda existencial. Não é só um comando simples, mas é um convite a abandonar as seguranças e projetos humanos. É tipo deixar tudo de ti, abandonar e seguir. Abraçar a promessa divina. Sai de você mesmo. Lek lechá. Sai de você mesmo. Então você abandona tudo que você tem, tudo que você confia de segurança humana e vai seguir Deus. Vai fazer o que Deus quer de você. Isso é o que acontece com Abraão. E aí essa bênção de Deus para Abraão é universal. Ela se estende a todas as famílias da terra. E aí aqui vamos fazer, gente, já estamos acostumados, fazer uma ligação para nós. Essa ligação, essa salvação oferecida por Cristo para todos os povos. Aí vocês podem pegar lá na carta aos Hebreus de volta. Lá na carta aos Hebreus 11:8 vai falar assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso São Paulo fala, gente. Então ele saiu dele mesmo, Abraão saiu dele mesmo e seguiu, confiou. E se a gente pega ali no 12, essa bênção de Abraão, a gente percebe que o verbo abençoar se repete várias vezes, a bênção se repete várias vezes. E aí a gente percebe a centralidade da bênção divina na vida de Abraão e da sua descendência, ou seja, da gente, todas as famílias da terra, a centralidade da bênção divina. E aí a gente percebe também que essa bênção não é somente uma palavra de bênção, mas é uma força vital. Para nós tem que ser vital, gente. Não dom vital, não o bispo, mas uma força vital que nos dá vida. Que ela gere fecundidade, gere vida. Se nós temos a bênção de Deus, ela gera vida, gera fecundidade. A gente quer mostrar a bênção, ser fecunda a nossa bênção, a gente dá aos outros a bênção. Não retemos a bênção e nós oferecemos aos outros. Depois aqui é bonito, Gênesis 15. Quando Deus leva para fora Abraão e diz assim: olha para o céu e conta as estrelas, se as puder contar. E daí Deus fala: assim será a sua descendência. E creu Abraão no Senhor. O Senhor imputou-lhe isso como justiça. Então nessa promessa, Abraão se encontra numa situação impossível. Porque é impossível você sair aqui na porta da igreja, sair para fora da tua casa na janela. Hoje eu vou contar todas as estrelas que tem no céu. Eu duvido. Nem os astrônomos com a tecnologia conseguem contar todas. Cada dia descobriu uma estrela nova, em uma galáxia nova. É impossível contar. Então Abraão entra num desafio impossível. Mas, mesmo sendo impossível de contar, o que Abraão fez? Abraão e Sara, apesar de serem idosos, o que eles fizeram? Acreditar. Acreditar. Na vida de Abraão, e para nós é exemplo, é acreditar. A confiança mesmo no Senhor.
A fé de Abraão não é uma adesão intelectual, mas uma confiança radical na palavra de Deus. Abraão confia mesmo. Depois São Paulo, se vocês pegarem São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, São Paulo vai falar sobre a fé de Abraão como modelo da justificação pela graça. Dom gratuito de Deus que se torna justo em Cristo. É bonito de ver, gente. Vocês pensem. Lembrem Abraão. Abraão estava lá e recebeu essa promessa de Deus. Toda vez que ele saía de casa, de noite, o que ele via? O céu. O céu estrelado. Então, toda vez que ele saía de dentro de casa, o que ele lembrava depois desse fato? Com Deus, ele lembrava da aliança. Então, depois também, não precisava nem ser de noite, porque Deus também fala que vai ser como os grãos da areia. Então, imagine, gente, agora você, Deus fala com você e fala, tua descendência vai ser como as estrelas da terra. Depois desse momento, depois de Gênesis 15, Abraão nunca mais saiu de casa sem lembrar de Deus, sem lembrar da promessa. Porque você não tem como esquecer uma promessa de Deus, uma aliança. E mesmo que tivesse como esquecer mentalmente, ele tinha o céu para lembrar, tinha o chão para lembrar dessa aliança. É bonito perceber como é essa aliança Deus faz na terra. Deus quer ser real, firme. Então é uma aliança que faz parte da vida. Depois, só para a gente não perder o costume de hoje, que é o hebraico. Como que é crer em hebraico? Emin, que a gente traduz como crer. E não é simplesmente acreditar. Aqui não é só acreditar. Por isso que eu estou trazendo hebraico, porque toda a Bíblia tem isso. É muito denso. Cada palavra no hebraico é densa. Eu vou explicar uma coisa que eu nem preparei, mas depois daqui do crer eu vou preparar e daí a gente encerra com o que eu nem preparei para hoje. Essa re'enim é uma adesão firme. Então, aderir é a gente encosta e adere tanto que entra. Não é só pegar, acreditar. Eu sei que tem uma Bíblia aqui, a Bíblia está aqui, mas essa crer ela entra em mim, está dentro de mim. Ela adere. Aderir é aquilo que cola, que não tem como tirar. Então é uma adesão firme, confiante em Deus. Então ela entra tanto dentro de nós, esse crer de Abraão, que tem que ser exemplo para nós, que tem que entrar dentro de nós. Entrar mesmo, fazer parte de nós. Faz parte da nossa vida e nós confiamos. Se faz parte de nós, se adere em nós confiamos. Adere mais que a nossa pele até, porque a pele a gente consegue arrancar, mas aquilo que a gente adere nesse crer, a gente não tira, ninguém tira de nós. É experiência com Deus, experiência com o divino. A justiça de Abraão se baseia então em obras, não se baseia em obras, mas na fé de Abraão. Se é justo é porque acredita. Esse acreditar de aderir a Deus. E daí é dom gratuito, gente. Abre ação salvífica porque acredita tanto em Deus. Eu vou passar, infelizmente, gente. É muito bonito de falar e eu preparei muita coisa, tinha muito para falar. Não falei nem metade do que eu tinha falado, preparado. Nem mesmo. Não saí do segundo slide, terceiro slide. Tudo bem, acho que foi bom para a gente entender
essa questão dessa relação com Deus, já no começo, faz parte da nossa vida. Uma coisa que eu ia falar, mas brevemente, semana que vem eu falo mais, mas só para a gente entender. Eu falei bastante no hebraico hoje. O hebraico é diferente da nossa língua. O latim acontecia coisa e daí eles descreviam. Não, descreviam e daí acontecia. Eles falam isso, 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 escreve isso. Tipo, isso aqui é de madeira, feito assim, assim, assim. Então isso aqui é um ambão. Primeiro descreve e depois vive. No hebraico é diferente. Vive, depois descreve. Então, na língua hebraica é muito mais vida no que se fala. Por isso que hoje eu quis trazer vários hebraicos. Se a gente tem que estudar texto, a gente tem que ler texto, a gente lê algumas palavras no que quis se dizer. Essa proximidade. Então, primeiro a gente vive. É assim que é a experiência com Deus. Primeiro a gente vive, internaliza. Depois a gente vai contar. Não é conta como deveria ser e daí vive. Isso devia ser assim, assim, assim e vive. A gente tenta assim, a gente não consegue englobar. E depois a gente também não consegue descrever o que a gente viveu com Deus. Então, para os hebraicos é importante, para os judeus e para nós, porque a Bíblia foi escrita, principalmente essa parte, por judeus é experiência. Como é a experiência? Por isso que eu falava desse crer, B-E-M-I, em sentar e se aderir, porque é muito físico, é muita experiência. Eles têm experiência e depois fazem isso. Tá bom? Então vamos lá, para não perder o nosso costume, já encerrando, claro, né? Já está na hora. Eu tinha bastante coisa aqui para falar, mas tudo bem. A nossa atividade. Nós vamos falar do quê? Livros históricos. Vamos começar. Falar diretamente dos livros. A gente viu por cima, a gente sabe. Mas agora, semana que vem, a gente começa a falar dos livros históricos. Não são esses aí, essas são atividades, é um recorte, claro, dos nossos livros. E aí, é isso que nós teremos, tá bom? Podem anotar ali. Vamos fazer uma oração para encerrar? Hoje foi assim. Alguns encontros vão ser assim. Bíblia. Pegamos a Bíblia, vamos lendo versículos e fazendo. Porque, como o Padre Marcos falava, não tem como a gente fazer um curso bíblico sem pegar a Bíblia. Então, hoje, a gente falou 2 encontros sobre a teoria do livro. Hoje a gente falou sobre o livro. E pegamos o livro, e lemos o livro. Até hebraico a gente viu hoje. Tá bom? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor abençoe a nós, a nossa semana, até o próximo encontro. Nos conceda uma noite tranquila e que Deus possa continuar caminhando conosco nessa alegria da ressurreição. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá.